Alianças espúrias, dinheiro vindo de bancos públicos, traição a Lula. Tudo isso fazia parte de um plano para que Alexandre de Moraes em breve se tornasse presidente do Brasil. Não acredita? Vem que eu te conto essa história cinematográfica. E se você não tinha ouvido sobre essa tese, bom, é porque você não leu o suficiente notícias. Olha aqui, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, ainda em janeiro de 2024, afirmou que o sonho do Moraes era ser presidente do Brasil. Notícia essa corroborada por Tagliaferro, que trabalhou no gabinete de Moraes e mais uma vez afirmou: pretensão de Moraes é ser presidente da República. E o plano para eleger Alexandre de Moraes presidente do Brasil se baseava em dois pontos principais, como é de qualquer campanha: o financeiro, dinheiro para financiar a campanha, e o político, base, capilaridade para tornar este cara aqui viável politicamente. E tudo começa no 8 de janeiro de 2023, mais precisamente no dia 9 de janeiro, quando Alexandre de Moraes, de forma monocrática, num canetaço, afasta o governador do Distrito Federal recém-eleito, Ibanez Rocha, por ele supostamente ter sido conivente com os golpistas. Pouco mais de 2 meses após o afastamento, Alexandre de Moraes devolve a Ibanez o cargo de governador. E aí você pensa, pô, agora o Ibanez vem pra cima do Xandão. Nada disso. Falou em virar a página e que agora era tempo de paz. Aí você pensa, não, mas o Xandão devolveu o cargo pro Ibanez porque ele entendeu que realmente não tinha por que ter sido afastado e foi uma questão só jurídica. Olha, até pode ter sido, mas quero te lembrar de um fato. Quem indica o presidente do BRB, ou seja, quem é o patrão do BRB, é o governador Ibanez Rocha, lá do Distrito Federal. BRB, para quem não sabe, é o Banco do Distrito Federal, banco estatal. Inclusive, a CVM já tornou o chefe de gabinete do Ibanez e o governo do DF réus, no caso do Master, ou seja, tem rolo aí. E o rolo aparentemente começou quando o BRB comprou carteiras de crédito que não valiam nada do Banco Master por bilhões e bilhões de reais. O juiz que investiga o caso, inclusive, chamou esta compra como algo de camaradagem, ou seja, vocês conhecem algum banco no mundo que faz filantropia para outro banco? Não, né? Tá, Marcon, mas o que tem tudo isso a ver com o Xandão? Calma! Não nos esqueçamos que a Polícia Federal encontrou no celular de Vorcaro, o presidente do Banco Master, um contrato de 129 milhões do banco com a esposa de Alexandre de Moraes. Mas voltando a Ibanez, Alexandre de Moraes e BRB, tivemos um fato novo. No dia 5 de março deste ano, Alexandre de Moraes decidiu arquivar o inquérito contra o governador do Distrito Federal por suposta facilitação nos atos do 8 de janeiro. Vocês viram até agora alguém se salvar das garras do Alexandre de Moraes por causa do 8 de janeiro sem nenhuma explicação? Mas olhem uma suposta explicação. Pouco mais de 20 dias depois de Alexandre de Moraes arquivar o processo contra Ibanez, o governador do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, através do BRB, demonstra interesse em comprar a massa falida do Banco Master. Banco este que tinha um contrato de 129 milhões com a esposa de Alexandre de Moraes. Pode ser só uma coincidência, mas pode não ser. Afinal, o dinheiro que o BRB, dinheiro público, colocava no Banco Master, indiretamente, ia também para a esposa de Alexandre de Moraes. E aí a gente teve mais um detalhe fantástico que a Malu Gaspar nos trouxe, quando Alexandre de Moraes teria intercedido, sabe-se lá por quê, junto ao Banco Central, para que este permitisse que o BRB, Banco do Distrito Federal, chefiado por Ibanez, que teve seu inquérito arquivado por Alexandre de Moraes, comprasse a massa falida do Banco Master, que não valia absolutamente nada, mas que manteria os contratos com a esposa de Alexandre de Moraes, aqueles 129 milhões. Daí, talvez, sairia o primeiro impulso, o primeiro fundo para financiar a campanha do Xandão. Depois destes fatos que eu trouxe até você tira a conclusão. Será que o Banco Master, via dinheiro público do BRB, serviria para financiar a campanha de Alexandre de Moraes através do escritório da esposa do ministro? Você decide. Vamos agora à parte política do plano para eleger Xandão. Bem, com a parte financeira resolvida, afinal o BRB poderia comprar muitas carteiras que não valiam nada do Master e o Master repassar esse valor a quem quisesse, chegou a hora da política. E a política foi feita, vocês podem ver nessa reportagem. Houve uma reunião do ministro Alexandre de Moraes na casa do Vorcaro com políticos do Centrão. Caso você não tenha ligado o nome à pessoa, o Vorcaro daquela mansão é o presidente do Banco Master, aquele que tinha o contrato milionário com a esposa do Alexandre de Moraes. Curiosamente, quem divulgou a informação deste jantar clandestino, porque ninguém sabia, foi o Globo, o mesmo veículo de imprensa que divulgou o contrato de 129 milhões da esposa do Xandão. Guarde essa informação, logo logo ela será bem relevante. Além de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, segundo informações, neste jantar estavam políticos de centro, como Hugo Mota, presidente da casa, e Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista. Apesar de não estar na lista oficial de convidados, é muito possível que Michel Temer, o líder máximo do Centrão, também estivesse presente. Até porque o próprio ex-presidente já admitiu que recebia dinheiro do Banco Master. Ele estava lá numa conta como consultoria jurídica.
Mas é importante prestar atenção aos detalhes das reportagens. Nesta do Globo de Lauro Jardim, ele fala aí que são cerca de 20 políticos que estavam lá reunidos com Chandeco e Vorcaro, mas cita apenas o nome de Ciro Nogueira, completamente desafeto de Lula, e também de Hugo Mota, mandando um recado, obviamente, para a Câmara dos Deputados. Os outros, provavelmente ele sabe quem é, mas decidiu não citar. Mas qual teria sido o tema do jantar? Futebol feminino? Soluções para os problemas de calvície? A culinária de Botsuana? Ou a candidatura de Tarcísio em 26 e Xandão em 2030, com apoio do Centrão? A gente não tem como saber, mas vamos a alguns detalhes que trouxeram clareza ao nosso pensamento. Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia. Marcon, agora tu foi para anistia, o que tem a ver? Tudo! Afinal, quem foi o grande articulador para a anistia ser pautada foi Tarcísio de Freitas. Obviamente que ela só foi pautada com o aval do Alexandre de Moraes. Como a gente vê aqui, ó, o fator Moraes pesou a favor de Paulinho da Força na relatoria da anistia. Mas por que queriam colocar Paulinho da Força para ser relator da anistia? E sim, Moraes teve que aprovar o texto. Mas a grande jogada da turma, que outrora foi a direita brasileira com Aécio Neves e Michel Temer, era ser reavivada. Quando Xandão diz que Paulinho da Força pode ser o relator e coloca aí para discutir Aécio Neves e Temer, ele tenta fazer com que essas forças, já moribundas na política brasileira, voltem a ter alguma relevância e possam, após ter a relevância, apoiar a sua candidatura lá em 2030 à presidência da República. Vale um crédito para a foto da turma discutindo a dosimetria. Meu Deus. O grande plano da dosimetria, obviamente, era deixar Bolsonaro inelegível para sempre. Aliás, o sistema quer que ele morra. E é isso que eles conseguiram, como foi dito aqui pelo relator. Não tem anistia para Bolsonaro, ele seguirá preso e inelegível, ou seja, caminho livre para a candidatura do Xandão. Mas ao que parece, alguém descobriu o plano de Xandão, de eleger Tarcísio em 26 e se eleger em 2030. E a casa caiu. Lembram que quem descobriu os 129 milhões de contrato da esposa do Xandão com o Master foi a Polícia Federal? Como que Malu Gaspar de O Globo teve acesso a essa informação? Ela foi vazada pela Polícia Federal. E nas palavras de Flávio Dino, a Polícia Federal está a serviço de quem? De Lula. Mas se você ainda tem dúvida que Lula descobriu tudo e que é a cabeça do Xandão, eu vou te dar uma prova cabal. Prestem atenção nessa data. Dia 9 de dezembro deste corrente ano foi quando houve a divulgação dos 129 milhões em contrato da esposa do Xandão com o Banco Master. 3 dias depois, dia 12 de dezembro, Trump tira a Magnitsky de Alexandre de Moraes e sua esposa. Mas Marcon, não entendi. É simples, meus amigos. Lula diz que negociação com Trump garantiu retirada de Moraes da Magnitsky. Ou seja, Lula negociou com Trump a retirada. O que ele ofereceu para o Trump? Talvez a cabeça de Xandão. Como assim, Marcon? Eles que são aliados. Não parece. 3 dias antes de retirar a Magnitsky, apareceu a reportagem dos 129 milhões. Oriunda da onde? Da Globo. Deu um vazamento da onde? Da Polícia Federal. Essa foi a senha para que Trump acreditasse que Lula iria fritar mesmo Alexandre de Moraes. E aí retirou a Magnitsky. Lula deve ter dito, deixa que eu mato no peito. Eu acabo com ele e você me dá o crédito por ter livrado Xandão da Magnitsky. Eu vou sair ileso. A minha imprensa, a Globo, dentre outros canais de comunicação, fazem o trabalho, mobilizam a oposição, a gente derruba Alexandre de Moraes. O centro fica com a vaga aberta pelo impeachment de Alexandre de Moraes no Supremo, indicando assim Rodrigo Pacheco, velho sonho do Centrão, e Lula ainda consegue se livrar de tabela de Tarcísio ser o seu candidato à presidência. Candidato não, oponente, já que o PT considera Tarcísio um candidato mais forte. A teoria da conspiração foi longa, eu sei, esse vídeo foi longo, mas juntando os pontinhos a gente chega à conclusão que faz bastante sentido. Quero deixar aqui bem claro que considero Tarcísio um baita cara, acredito que ele era apenas uma peça no xadrez de Alexandre de Moraes e não fazia parte de nenhuma dessas negociações. Já sobre Alexandre de Moraes, bom, esse está abandonado. Ninguém do governo Lula sequer o defendeu. Você não viu Lula ou qualquer ministro o defendendo. Afinal, a gente sabe o que vai acontecer. O PT quer Alexandre fora. Ele já fez o trabalho sujo e agora ele é um empecilho ao petismo. Não duvidem que o ano que vem ele rode aí num impeachment surpresa no Senado Federal. Vamos acompanhar o que vai acontecer.